Lá, pessoal, esses são os bolos que eu coloquei no balcão. Olha, cupcake, esse aqui, ó, de morango com massa branca e massa de chocolate. Esse aqui é de morango com massa só de chocolate e o recheio de chocolate. Esses daqui é bolo de abacaxi. De abacaxi. Aqui o bolo pouco que tá. Tal de chocolate e tal de cenoura. Viu? Eu esqueci de falar. E esses daqui de pote, eles têm o quê? Eles são bananas, chocolate, creme de abacaxi e ganache. Viu? Então são os bolos que colocaram aqui na frente, esses bolos maravilhosos, encantadores, gente. Viu?